E com isso eu passo, por fim, a palavra, né, ao nosso colega, meu colega de pós-graduação da USP. Nós tivemos o mesmo orientador, o professor Olival da Silva Ramos, Felipe Mendonça, doutor Felipe, advogado e professor de Direito, pós-doutorando em Programa de Fomento à Pesquisa Científica da CAPES-FADISP, doutor e mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fundador do projeto colaborativo Escola de Direito, membro fundador da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, FAADH. Por favor, doutor Felipe. Olá a todos, olá a todas. É uma honra enorme compor essa mesa. Quando vi os nomes, fiquei realmente muito honrado, né, por estar ao lado de grandes nomes do direito público, do direito constitucional, do direito do Estado. E quero agradecer o convite que veio pela doutora Marcilene. Foi realmente algo que me deixa eternamente grato e estarei sempre à disposição, sempre que quiser que eu volte. E a oportunidade de rever aqui amigos que não via há muito tempo, Patrícia e o Mourão, que tive o prazer de trabalhar ao lado, né, uma mesa colada com a outra durante quase 2 anos, e aprendi muito aí com essa parceria ali, lado a lado, discutindo temas do dia a dia, né, dos noticiários. Bom, eu quero falar aqui, eu cheguei a preparar um slide, mas, enfim, por ser o único com slide, vou até pular ele, que é desnecessário. Mas eu achei legal, porque primeiro que sempre fica aquela preocupação, quando ele falou que ia seguir a ordem que estava no cronograma, eu falei, putz, sou o último, né? Então o último sempre se lasca, né? Pô, todo mundo fala antes, vai sobrar o quê para falar? Não, só que no final caiu como uma luva, porque boa parte do que eu teria que construir para poder chegar nos pontos mais essenciais da minha fala já foram muito bem preparados. E como bem colocado aqui, né, pelo meu querido amigo Dutra, foram falas diferentes de todas. E eu venho com mais uma que também não equivale à dos demais, só complementa. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui a ideia da ineficácia da hard law. E isso cai como uma luva, principalmente quando o colega, o Diogo, ele fala que a mentira faz parte do nosso dia a dia, né? Aliás, mentira nas redes sociais, né? Meus amigos de colégio são todos trilhardários, né? Estão super bem casados, felizes. É uma maravilha, assim. Então, o que não falta é mentira no nosso dia a dia e nas redes sociais, né? E a hard law é a ideia de um direito impositivo, um direito que determina, vem de cima para baixo, você faz, e se não fizer, se descumprir, vai ter alguma sanção. Não cabe, não tem espaço para isso. Não tem como resolver, né, ao menos não de forma suficiente e eficiente, que baste a hard law, né, por simples ineficiência mesmo, ineficácia, incapacidade do direito de atuar dessa forma. Tá? A ideia de soft law é um direito mais consensual, um direito que vem menos com o braço do direito penal e mais com o braço do direito administrativo, do direito civil, na responsabilidade civil, né, que possa gerar indenizações a quem não fez aquilo que deveria ser feito, diminuindo um pouco do direito penal. Só que, infelizmente, faz parte da cultura brasileira, né, a ideia de que tudo a gente resolve pelo direito penal. Boa parte dos debates dentro da sociedade, na minha opinião, nem ao menos deveriam ser tratados como polêmica. Porque quando a gente está discutindo a descriminalização de algo, nós não estamos apoiando drogas, apoiando aborto, nós estamos buscando meios mais eficientes e inteligentes de combater algo dentro da sociedade que a criminalização não condiz, não alcança, né? Só que na cabeça do brasileiro não é necessário criminalizar, precisa punir. Não adianta você buscar outros meios, porque é só a punição que importa. E o Estado, nos meus slides eu até colocava isso, né? O Estado preguiçoso adora, né?
Estado preguiçoso vai lá e fica criminalizando. Daí você abre o Código do Consumidor e tem direito penal dentro do Código do Consumidor. Vamos criminalizar o descumprimento de questões do consumidor, né? Daí o rapaz bate com um Porsche, uma coisa horrível, uma tragédia. Vamos puni-lo com 40 anos, se possível, de cadeia. E a indenização, que seria realmente algo muito mais proveitoso e talvez muito mais eficiente para fazer com que a coisa não se repita, né? Ninguém nem trata. Desimportante. E daí vem, provavelmente, o judiciário e ainda vem com a preocupação de que a pessoa não pode enriquecer, né? Completamente sem base jurídica. Não tem base jurídica na preocupação do enriquecimento. É ilícito. Não, não é ilícito. Vem através de ato lícito. É sem causa. Como sem causa? Foi causado por algo que gerou uma responsabilidade. Mas não importa, porque como está todo mundo pedindo a criminalização, fica sempre mais fácil para o Estado preguiçoso criminalizar. E o Estado nem mesmo aprende com os próprios erros, né? Vide a proibição do vape, né? Bom, você tem 100 anos quase da crise de 29 nos Estados Unidos, em que o Al Capone não era um bandido marginalizado. Ele estava no high society ali, convivendo com todo mundo, porque ele estava vendendo o que todo mundo queria comprar. Assim como os nossos filhos estão andando com quem vende o vape, porque o Estado ainda não aprendeu que nem tudo se resolve pela hard law, né? Pois bem, eu engordei muito nos últimos meses, e daí a gravata ainda tá ruim. Os que me viram, né, estão me vendo só agora, depois de algum tempo, falam, caramba, né? Como engordou. Mas é finalzinho de pós-doc, o custo são esses quilos. Ano que vem eu volto a me preocupar. Mas, enfim, essa preocupação do Estado em ser mais impositivo, né, utilizar mais do direito penal, isso, hoje em dia, pelo menos por nós, que somos, né, pensadores do direito, cada um dentro da sua gotinha no oceano, né? Não que sejamos aqui, né, os melhores do mundo, mas pensamos aqui no nosso dia a dia o direito, isso vem sendo tratado pela gente cada vez mais como inapropriado. Só que, infelizmente, isso precisa chegar na população. Nós não podemos ter medo de debater questões de descriminalização, porque são polêmicas, são sem dever ser, não deveria ser. A gente precisa levar para a população exatamente a ineficiência do Estado nessa hard law. E a fake news, ela envolve isso, porque você não vai conseguir criar, né, leis dentro, né, do ordenamento jurídico que sejam de fato efetivas para impor limites à fake news. O Estado pode ser mais inteligente do que isso. E, inclusive, ele já é no combate à corrupção. Existe o microsistema jurídico de combate à corrupção, que eu não gosto do tema microsistema jurídico de combate à corrupção, eu prefiro microsistema jurídico de boas práticas da governança, acho que é mais condizente, porque não se limita somente ao combate à corrupção. E um dos seus instrumentos é o programa de integridade, o famoso compliance, né? E daí você tem uma série de leis que vão desde ali da lei de responsabilidade fiscal, passa por lei de acesso à informação, lei de combate à corrupção, lei das agências reguladoras, lei das estatais, chega na LGPD, enfim, uma série de diplomas legais que atuam numa lógica de, primeiro, fortalecer cada vez mais o dever de um Estado racional, exigindo a racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade dos atos do poder público, né? Muitos, inclusive, enxergam nessa tendência uma aproximação do Brasil com a Common Law, porque a Common Law funciona exatamente com a ideia de manutenção do status quo, de estabilidade das decisões, enquanto você não estiver diante de uma ruptura da racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade daquela decisão, que pode ser do executivo, do legislativo ou do judiciário,
Essa é a base da Common Law. E aqui no Brasil, esse microsistema jurídico de boas práticas da governança pública ou privada traz, primeiro, essa valorização da manutenção do status quo, estabilidade, da racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade das decisões. Ou seja, o Estado precisa ser mais racional, mais lógico, buscar meios que efetivamente sejam capazes de atingir a sua finalidade. Tá? E todas as demais exigências ali desses postulados do direito, né, que é a racionalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. Tá? E você tem no compliance, no programa de integridade, uma inteligência que desloca do Estado para os setores econômicos, tá, a exigência do programa. Poucos setores econômicos têm a obrigatoriedade de ter um programa de integridade. Só que dentro dessa obrigatoriedade tem a exigência de que eles não se relacionem com empresas que não tenham programa de integridade. E daí esse é o grande pulo do gato. Recentemente nós vimos, eu não vou nem entrar no mérito, se certo ou errado, enfim, o Alexandre de Moraes, não vou entrar no mérito disso, mas nós vimos um festival de jornalismo antiético, ferindo a ética do jornalismo, pela Folha de São Paulo. E eu não estou entrando no mérito do fato em si, mas uma chuva, né, de críticas de jornalistas a respeito das falhas éticas do jornal. Algum dos anunciantes se preocupou que, além da lei de combate à corrupção, o decreto que lhe regulamenta exige que o patrocínio, o anúncio, seja feito após, né, diligenciar para ver se existe comprometimento ético daquela empresa que você está se relacionando? Deveria. Mas o que acontece ali? Primeiro, uma má redação do decreto e ainda uma dificuldade cultural de todos nós que atuamos no direito de buscar essa exigência do due diligence, né, da diligência pela ética em todos os nossos atos, né? De exigirmos das empresas que têm o programa de integridade que façam realmente um controle da ética, né, do compromisso ético das empresas com quem elas se relacionam. E, repito, não estou falando a respeito do mérito da notícia, mas o jornal Folha de São Paulo deixou muito claro que, se tem, não é eficiente o seu programa de integridade. Inclusive com um texto, né, ali na aba lá do Ombudsman, né, com meia-culpa e sem nenhuma consequência por todos os erros cometidos pelo jornalismo. Assim, não combina com o compliance. Se tivesse um compliance, cabeças iriam rolar. Algumas pessoas ali iam ter que vir a público se desculpar, não pelo mérito, repito, mas pela forma. Eu vou discordar num pontinho só, doutor, a respeito do artigo 19, e não é que eu defenda a inconstitucionalidade do artigo 19, mas eu questiono ter perdido uma oportunidade de reforçar ali a exigência de um processo, das redes sociais garantirem um processo transparente para os seus usuários, sempre que alguém faz uma reclamação de um conteúdo indevido. Se vai ser julgado constitucional ou não, não sei, mas o próprio legislador perdeu uma oportunidade muito grande. O legislador poderia ter feito algo muito melhor ali, que era a exigência do processo. Qual vai ser o mérito da decisão? Eu só preciso que tenha transparência desse processo, que exista ampla defesa, né, e contraditório para eventuais litigantes que venham a ser, né, venham ali a combater a respeito de um conteúdo, de uma fala. O que não dá é para você ter redes sociais que mantêm robozinhos, que proíbem a nossa fala ou a nossa escrita, que me obrigam a escrever palavras, às vezes muito simples, utilizando números, né, no lugar de letras, para poder falar o que eu quero,
Porque o robô já identifica como se fosse ofensivo algo que não necessariamente é, e não tem um processo para simplesmente falar, não, esse conteúdo está ok. Né? E daí no YouTube, por exemplo, nós, professores, não podemos ensinar várias matérias, porque inúmeras palavras, se falar aquilo, vai ser desmonetizado. Né? E sem nenhuma pessoa, nenhum órgão, nenhuma forma de eu liberar aquele conteúdo, senão um robô. É essa falta de transparência, essa falta de um processo, essa falta de pessoas cuidando para analisar o que é um conteúdo realmente indevido ou não, que é problemático. E daí, qual é efetivamente esse conteúdo, com certeza não vai ser a menina dançando, né? E depois você descobre pelo Big Brother que a cabeça não está dançando tão bem quanto ela. Né? Não vai ser isso que vai ser problemático, não vai ser a pessoa que se vende como super feliz, bem casada e trilhardária. Não vai ser isso, vai ser o que efetivamente precisa ser combatido. Né? Não vai ser o professor que está ensinando algo a respeito da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, mas sim aquele que está utilizando aquelas expressões para propagar o ódio, para distorcer algum fato. Então, não está no processo, não está no conteúdo, está no processo. E não vai ser o Estado que vai conseguir impor isso. O Estado ele tem que se preocupar em incentivar, criar a necessidade para que as empresas, elas próprias, se preocupem em serem éticas, em terem integridade e processos claros, né, e transparentes e, enfim, que resolvam as questões e daí sim vejam o mérito de acordo com as suas necessidades. Certo? Então, era isso. Espero aí ter conseguido contribuir com alguma coisa. Muito obrigado a todos. Valeu.